Olá pessoal, boa tarde, mais uma vez estamos aqui. Vamos tratar agora sobre o crime de estelionato. Antes da lei do pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019, o crime de estelionato era apenas de natureza pública incondicionada. O que é isso? Não dependia de representação da vítima. Após a nova legislação, este crime passou a fazer parte agora de duas naturezas, ação pública condicionada e de ação pública incondicionada, ok? Então, no artigo 171, parágrafo 5º, nós temos aí, via de regra, esse tipo penal de ação pública condicionada agora à representação da vítima, exceto em algumas situações que eu vou dizer aqui agora. Se o crime for praticado contra a administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, então não é qualquer pessoa com deficiência, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos, então cuidado, não é contra a pessoa idosa, porque pelo estatuto do idoso, pessoa idosa é a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, então é contra a pessoa maior de 70 anos e contra a pessoa incapaz. Então, nesses casos que eu acabei de citar aqui, contra a administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos ou incapaz, a ação pública continua sendo incondicionada. Agora, nos casos em que depende de representação da vítima, como ficou o dispositivo? Essa norma é de natureza penal ou essa norma é de natureza processual? Havia alguma discussão na doutrina, mas o STJ, bem recentemente, eu posso dizer assim, no mês de junho, de 2020, ele disse que essa norma, esse novo comando normativo do artigo 171, parágrafo 5º do nosso Código Penal, é de natureza híbrida, essa norma é de natureza híbrida, ou seja, temos conteúdo de natureza penal e temos conteúdo de natureza processual. Ela é de natureza processual, por quê? Porque é uma norma que depende de condição de procedibilidade, ou seja, de representação, não é de prosseguibilidade, mas de procedibilidade. Por isso que ela é uma norma processual. Ela é uma norma penal, é uma norma material, né, porque trata-se de situação de extinção de punibilidade. Se não houver a representação agora da vítima, fora desses casos que eu acabei de citar aqui, essa exceção, se não houver a representação da vítima, o que acontece? Ocorre a decadência do direito do autor, do direito da vítima, do direito de representação. Então, se ela não exercer em 6 meses, ocorre a decadência desse direito. Não é? Existe a possibilidade também, nos casos de ação pública incondicionada, aqui nesses casos que eu acabei de citar, quando o Ministério Público não oferece denúncia, não é? Poderá haver a ação penal privada subsidiária da pública, tá? Após se expirar o prazo do Ministério Público, e esse prazo também será de 6 meses, tá bom? Por isso que ela é de natureza também material, porque ela leva também à extinção da punibilidade do autor. Agora veja bem, em relação aos inquéritos policiais, em relação aos processos criminais em curso, qual o entendimento do STJ a respeito? Né? Como é que ficou? Tem que haver a representação da vítima, né? Não precisa de representação da vítima, precisa dessa representação? Bom, o STJ disse o seguinte, que essa norma, esse novo comando normativo do artigo 171, parágrafo 5º, né, do Código Penal, é de condição de procedibilidade,
né? Procedibilidade, não de prosseguibilidade, mas de condição de procedibilidade. Então, nesse caso, segundo o STJ, essa norma, esse novo comando, só é aplicável aos casos de inquérito policial. Não se aplica aos processos, ou seja, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então é o seguinte, desse entendimento a gente traz aqui o seguinte: após a conclusão do inquérito policial, né, o delegado de polícia encaminha os autos da investigação do inquérito ao promotor de justiça antes dele oferecer a denúncia, né, depois da modificação dessa legislação. Acredito que esse procedimento já tenha sido adotado ou vem sendo adotado, né, pelo fiscal da lei, o Ministério Público, pelo parquet. Acredito que já tenham sido tomadas as providências. O Ministério Público deve encaminhar de volta os autos do inquérito policial à delegacia de polícia, requisitando que a vítima seja intimada para que ela represente contra o autor, né? Fora desses casos específicos que eu falei, contra a administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos ou incapaz, é ação pública incondicionada. Agora, fora dessas situações, deve intimar a vítima para que a vítima ofereça a representação. Agora, se já houve a denúncia, conforme o entendimento do STJ, não cabe mais a representação, porque aí desnaturaria, né, o comando normativo, que é de condição de procedibilidade, tornando uma condição de prosseguibilidade quando este não é o objetivo da norma. A norma é condição de procedibilidade. Então, aplicar essa norma após a denúncia, após o oferecimento da denúncia do Ministério Público, seria torná-lo como condição de prosseguibilidade, ok? Agora, em relação aos inquéritos policiais em curso, o que é que deve acontecer? O delegado de polícia deverá intimar a vítima para que ela possa representar. Se ela não vier e não representar, o que é que pode acontecer? Exatamente isso, decadência do direito. Então ela tem que representar para que o autor do fato receba uma punição do Estado. Este é o entendimento, né, do Superior Tribunal de Justiça. Então queremos ler aqui para vocês o inteiro teor aqui, justamente que foi julgado no dia 9 de junho de 2020, no HC 573093 de Santa Catarina, ok? Vamos ler aqui. Vamos ver o destaque. A retroatividade da representação num crime de estelionato não alcança aqueles processos cuja denúncia já foi oferecida. A Lei 3.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato, sendo atualmente processado mediante ação pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado, não é? No caso, o oferecimento da denúncia, de modo que a retroatividade da representação num crime de estelionato
deve se restringir à fase policial. Olha só, de modo que a retroatividade da representação num crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, está-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade, não de procedibilidade. Então, a norma agora é condição de procedibilidade. Existe um entendimento na doutrina, na melhor doutrina, que esse tempo de representação, quando o inquérito já está em curso, no caso de se intimar a vítima para que ela possa representar, esse prazo não seria de 6 meses, como eu falei. Seria de 30 dias, aplicando-se aquele dispositivo da Lei 9099/95. Então, alguns estudiosos do direito dizem que, por analogia, pode-se aplicar aquele entendimento lá da Lei 9099/95, a Lei do Juizado Especial Criminal, a Lei do Juizado Especial, a Lei do Juizado Especial Civil Criminal, a Lei 9099/95. Aplicando aí o prazo de 30 dias para que a vítima compareça e represente em relação ao autor, para que o Estado possa lhe trazer uma punibilidade. Então, esse é um entendimento que perdura aí na melhor doutrina, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.